E fala comigo, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu top 5 sites para análises esportivas aí no ano de 2025. E vou confessar para vocês, gurizada, o último é o meu xodó, é o meu favorito. Então fica comigo que vai valer muito a pena aí esse vídeo. E sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pro vídeo. Mas antes da gente ir aqui pro vídeo, quero só pedir por gentileza para que você fortaleça o meu trabalho aqui dentro do YouTube, deixando aquele likezão, tá? Isso ajuda demais e não custa um mísero centavo no bolso de vocês. E se você é novo aqui no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, rapaziada, hoje vai ser sem lenga-lenga, tá? Mas vamos fechar um acordo aqui. Se algum desses sites ainda não era conhecido por vocês deixam um comentário e curte esse vídeo logo, tá? E se você tá pelo celular, deixa aquele hypezinho aí, porque ajuda muito também o nosso trabalho, beleza? E o primeiro site é o footstate.org/pt. Vou deixar todos os links aí dos sites mencionados na descrição e também nos comentários fixados, tá? Esse é um site bastante queridinho aí dos traders esportivos por conter uma infinidade de informação aqui dentro do site, tá? É importante lembrar que é um site que vai liberar boa parte das suas informações de forma gratuita, né? Você não precisa pagar por nada aqui para ter as estatísticas, mas em algumas probabilidades aqui para ter acesso somente se você for assinante da plataforma, como é o caso aqui de escanteios e cartões, tá? Mas vindo aqui em estatísticas, você consegue ter, ó, probabilidades para mais e menos gols, ambas marcam, XG, né, que são os gols esperados, cantos, gols primeiro e segundo tempo, enfim, uma infinidade de informação dentro aqui do Footstate, para a gente ter um acesso maior aí a essas informações, digamos, de uma liga. Você pode vir aqui na aba de ligas, clicar, por exemplo, na Premier League e ele vai te dar aqui, né, o site vai te dar aqui informações dos últimos jogos, tabela de classificação já com algumas informações importantes, como é o caso aqui, rapaziada, ó, clean sheets, né, que são os times que menos sofrem gol, né, aqui pela probabilidade do site, probabilidade de ambas marcas de cada equipe, de não marcar, como eu mencionei anteriormente, né, a aba aqui, as estatísticas de cartões e cantos estão bloqueadas, que é somente para quem pagar o site, mas outras informações como aqui a probabilidade de mais de um gol e meio de cada time, tá? Está aqui também exposta no site, assim como o mais de 2 gols e meio e também a média de gols por jogo, né? A gente tem aqui o Liverpool com uma média de 3,38 e assim toda a tabela de classificação. Dentro do Footstate você também tem informações aqui, ó, que é muito importante e bem legal de você estar acompanhando, que é o Reach Map, né, de gols ou gols aí, né, dependendo da tradução de vocês. Mas o que seria isso, né? Eu vou deixar aqui, ó, o mapa para vocês entenderem, tá? Ó, Reach Map de gols demonstra quando é que os gols costumam acontecer nessa liga, né? Tendo o vermelho como grande concentração de gols, ou seja, a parte que mais sai gol ali de acordo com o tempo da partida. Em amarelo seria o meio termo e verde a baixa concentração de gol aqui por jogo. O que a gente pode tirar de bom? Se você tá acompanhando o jogo aí para primeiro tempo, olhou lá na liga, tem uma probabilidade alta para esse gol acontecer no final do primeiro tempo, vale uma moedinha ali naquele zoião, né? Também tem uma grande probabilidade, se não sair no HT, desse gol vir logo no começo do segundo tempo ou até mesmo aqui, ó, no final da partida, como a gente vê, que são as grandes incidências de gol, as grandes concentrações de gols aqui na Premier League. Outras informações bem interessantes que a gente tem de forma gratuita aqui no Footstate é justamente as probabilidades, né? Os times da casa aqui tem uma probabilidade de vitória de 39%, 26% de empate e 35% de chance de vitória dos times visitantes. Isso da liga toda, tá pegando todos os jogos aí. Os times da casa têm uma leve vantagem em relação aos visitantes e uma grande vantagem quando se fala aqui dos empates, né? E a gente tem também uma probabilidadezinha legal da liga aqui de over, né? De over goals no caso.
Temos 0,5 gols aí na partida em 95% das vezes, mais de 1 gol e meio 84% das vezes, 2,5 60%, enfim, são informações bem interessantes que vocês conseguem estar acompanhando, né? Mais uma vez as informações de escanteio e cartões aqui somente para quem é assinante da plataforma, mas tem muita coisa, ó. Temos também aqui, ó, o XPP, né? As estatísticas ao intervalo primeira parte, segunda parte aqui, né? Que seria estatística primeiro tempo, ó, probabilidade mais de 1 gol e meio, de meio gol, segundo tempo, né? Muita informação aí vocês conseguem ter acessando o site Footstate. E essas informações não se resumem só às ligas, tá? A gente tem também aqui informações dos jogos. Por exemplo, amanhã tem um jogo da Inglaterra aí, do Brighton contra o Chelsea. A gente clicando aqui em estatísticas, né, vai abrir as probabilidades que são aqui, ó, para mais de 2 gols e meio, cerca de 57%, e dá a média da liga. Mais de 1 gol e meio para esse jogo tá de 78 e a média da liga aqui é de 84. Probabilidade de ambas marcas nesse jogo bem alta, né, de 70%, e a da liga é de 60%. Tem também aqui uma análise em cima do chat GPT, né? Ele vai dar aqui algumas probabilidades de acordo aí com a inteligência artificial. Coloca os últimos confrontos aqui, né, o reach to read aí, como a gente conhece, ou H2H, ou cara a cara, né, do Brighton contra o Chelsea. Os últimos jogos aí, vantagem para o Chelsea, cerca de 61% das partidas vencidas pelo Chelsea, 22 empates, 3 vitórias apenas do Brighton aí, né, e aqui todas as probabilidades nos últimos 18 jogos entre aqui Brighton e Chelsea, né? Tem informação também aí que vocês podem estar levando em consideração. No geral, é um site que vale muito a pena vocês conhecerem, né? Pela quantidade de informação que você tem do jogo, da liga e também dos times, tá? Vai estar na descrição o link da Footstats aí para vocês. E outro site que eu apresento a vocês é o Academia das Apostas Brasil.com. É um site que eu gosto demais para fazer uma análise pré-live. Quem acompanha o canal Cadu Tips aí desde o começo, né, desde quando era Greensbook, eu fazia meus vídeos aqui pela Academia das Apostas, né, pela grande quantidade de informações que a gente tinha para fazer a análise, tá? Então é um site que vale a pena vocês conferirem, tá? Vou mostrar um pouco aqui do que você consegue fazer dentro do Academia das Apostas Brasil aí, tá? Vou procurar um jogo aleatório pra gente dar uma olhada, por exemplo, jogo do São Paulo aqui contra o Velo Clube, né? Vou abrir, vai me dar aqui de início as informações, horário do jogo, qual é a rodada aí, né, da rodada 9 do Campeonato Paulista. Temos aqui as odds da Bet365 para a vitória do time da casa, que seria o São Paulo, empate e vitória do Velo Clube. Temos outras comparações de odds aqui, como é o caso da Betfair. E aqui começa de fato a brincadeira aqui dentro do Academia das Apostas, né? A gente já tem informações dos últimos 10 jogos. É importante sempre a gente ter esse comparativo, né, pra gente analisar como o time se comportou nos últimos 5, 10 jogos, né, tanto jogando em casa quanto fora. Temos também aqui do time visitante. Aqui a gente vai ter a tabela de classificação, né, os últimos confrontos do São Paulo em casa, os últimos jogos do Velo fora de casa, e tem informações bem interessantes aqui, ó, como a média de gols marcados. Tá? O São Paulo em casa tem uma média de 2 gols marcados, média de gols sofrido é de 0,5, média de gols marcados mais sofridos, né? Temos aqui, ó, jogos sem fazer gol, aliás, sem sofrer gols, perdoem, é de 50%, né? Ou seja, de 10 jogos o São Paulo não sofreu gol em 5 deles. Jogos sem marcar, né? Apenas 25% das vezes, né? Temos aqui também jogos com mais de 2 gols, assim também como o time visitante, né? Isso, ó, só no Paulista, tá? Mas a gente consegue pegar os últimos 10 jogos e ter essa estatística ainda mais detalhada. Uma das coisas que eu gosto muito aqui dentro do Academia das Apostas Brasil, isso quando eu não utilizava um site que eu vou mencionar para vocês aí nos próximos, né, é justamente essa aba aqui, ó, de momento dos gols, tá? É uma aba que eu gosto muito de ver, principalmente para analisar o mercado de menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Aqui a gente tem o time do São Paulo, ó, de 0 a 15 minutos, marcando 2 gols e não sofrendo nenhum, isso nos últimos 10 jogos, tá? Tem aqui, ó, dos 16 aos 30, marcando, sofrendo um gol, dos 30 aos 45, e assim a gente consegue ter uma base se o jogo vale a pena ou não trabalhar o mercado aí de menos de um gol nos primeiros 10 minutos.
Outra informação bem interessante que a gente tem com a Academia das Apostas Brasil é justamente aqui, né, as informações da liga, né? Nem todo site de estatística traz pra gente essas informações da liga. Por exemplo, aqui nos 70 jogos decorridos desse Paulistão, a gente tem aqui uma porcentagem de 40%, né, dos visitantes ganhando, 32% de empate e apenas 27% dos visitantes venceram aqui nesses 70 jogos decorridos até agora do Paulista, né? Temos as informações aí para mais de 1,5 gol, 72%, uma probabilidade bem interessante, né? Uma estatística interessante. Para mais de 2,5 gols aqui bem baixa, né? Então o Campeonato Paulista não sai tantos gols assim, né? E para mais de 3,5 gols. A quantidade de gols que já saiu até esse momento, né? Gols por partida, enfim, se você ver, clicar em ver tudo aqui, né? Aí vai abrir todas as competições aqui referentes ao Brasil, né? E você consegue ver as informações do Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, né? Tem aqui até mais opções, mas você consegue ver aqui, ó, no Paulista, né? Ó, A1, que é a primeira divisão, ó, os times que mais venceram, times que mais perderam aí a probabilidade, e tem essas informações aqui bem interessante, né? Os jogos sem sofrer gols, né? Se você clicar vai aparecer o time aqui, ó, que menos sofreu gol aqui. Pode estar um pouco bugado, né? Mas o Velo Clube dos 8 jogos que disputou, ainda não ficou um jogo sequer sem sofrer gols, ou seja, sofreu gols em todos os jogos, vai jogar contra o São Paulo hoje, é uma boa trabalhar o mercado de gols, né? Aqui o Novo Horizontino ficou um jogo sem sofrer, Santos um jogo, enfim, você tem informações bem interessantes, ó, como chutes aqui, ó, chutes ao gol de cada time, né? A gente não tem essa informação aqui, infelizmente, para o Campeonato Paulista, mas tem a quantidade de faltas, quantidade de escanteios aqui de cada time, né? A média de escanteios aqui de cada time, impedimentos, tá? Então é um site que vale muito a pena também vocês conhecerem aí, né? Que é o Academia das Apostas Brasil. E o top 3 da nossa lista de sites para análise de apostas aí em 2025 é um site que eu conheci faz pouco tempo, inclusive já trouxe um vídeo aí no canal, que é esse vídeo que tá aparecendo na tela para vocês, e é o whoscored.com, tá? É um site muito interessante que eu ainda tô estudando um pouco mais, tô conhecendo um pouco mais aqui, mas quanto mais eu analiso e vejo aqui o que esse site traz, mais eu fico encantado, e o melhor que ele é 100% gratuito, assim também como a Academia das Apostas Brasil, que eu acabei não mencionando, mas também é gratuito, tá? E aqui com o whoscored, meu parceiro, você tem informações valiosíssimas, tá? Principalmente para quem gosta de trabalhar no ao vivo e quer saber um pouco mais aí de como cada time joga, se joga mais pelos lados, se joga mais pelo meio, se é um time que toma muitos gols de bolas paradas. São informações aí que você encontra aqui dentro do whoscored, tá? Se você clicar aqui, ó, em Top Tournaments, né, que seria as ligas principais aí, e vindo aqui, né, para as estatísticas, você tem uma gama de informação, tá? Você tem aqui os jogos que vai acontecer dessa liga, você tem aqui os futuros jogos, jogos que aconteceram, que irão acontecer, mas clicando aqui, ó, em Team Statistics, né, que seria aí times estatísticas ou estatísticas dos times, você vai ter muitas informações, inclusive, né, temos aqui informações sobre o mercado de cartões, que é o vídeo mais detalhado que eu vou estar deixando nos cards para vocês, tá? Mas você consegue ter informações aqui bem interessantes, como aqui, ó, a quantidade de chutes por partida que esse time dá, posse de bola, precisão nos passes, né? Defensivamente é um time que tem aqui grandes receptações, comete muitas faltas, fica muito em impedimento, tá? Vou colocar aqui novamente no sumário, né? E a gente tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu clicar aqui, rapaziada, ó, informações também referente aos jogadores, né? Aqui dentro do whoscored a gente tem as informações dos principais goleadores aí de cada liga, né? Quantos gols, quantas assistências, quantidade de cartões amarelos. É um site bem interessante, tá? O que tá me chamando mesmo a atenção aqui, rapaziada, são essas informações. Eu vou clicar aqui no preview do jogo do Brighton contra o Chelsea, tá? Aqui a gente tem as informações dos jogadores que não irão jogar, que são dúvida, que estão machucados ou que tiveram cartões vermelhos, né? O site está em inglês, mas você consegue traduzir, mas não recomendo muito, porque pode mudar um pouco do sentido da palavra aí, né? Do inglês para o português. Mas a gente tem aqui as prováveis escalações, temos aqui as classificações média de idade de jogadores, né? Como eu já vinha mencionando aqui também,
jogadores que não irão participar da partida, e diz o motivo aqui, né? E tem essa parte aqui, ó, de fatos da partida, né? Onde informa aqui, ó, que o Brighton teve mais de 2,5 gols em 7 das últimas 8 partidas, né? No caso aqui, nos confrontos contra o Chelsea, dos 8 jogos que eles tiveram aí, 7 deles bateram mais de 2,5 gols, ou seja, o site alerta essa grande probabilidade, né? Aqui, ó, foram marcados mais de 2,5 gols nos últimos 4 jogos do Chelsea na Premier League, ou seja, o Chelsea também tem feito muitos gols. E aqui a gente tem uma previsão, né? Assim como tinha lá no Footstate, só que lá era pela uma inteligência artificial, a gente tem a previsão do site também, né? Que diz que o Brighton se recuperou da vergonhosa derrota por 7-0, né, pro North Forest. Enfim, tá aqui tudo, e ainda dá um placarzinho aqui, que, diga-se de passagem, eu venho acompanhando, bem interessante, bem assertivo. Clicando aqui no cara a cara, né, que seria o Read to Read aqui, dentro do site, você tem um resumão geral, né, dos últimos jogos, né, dos placares, a tabela de classificação e tudo mais, os últimos confrontos aqui, inclusive com a quantidade de cartões aí para cada lado, né, quantidade de gols marcados por ambos aqui nos confrontos diretos, seja nos jogos fora ou casa. Você pode definir também casa e fora e casa para ver como o time se sai, tá? Mas uma coisa bem interessante que a gente tem aqui no WhoScored é essa parte aqui, rapaziada, ó. Vou traduzir novamente para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Aqui seria as características da equipe, rapaziada. Isso é importantíssimo para a gente conhecer pelo menos um pouco aí da equipe que a gente quer trabalhar. Por exemplo, aqui tá falando que o Brighton, né, nas informações aqui das estatísticas, né, nas características do Brighton, ó, é um time que chuta de longe, né? Que seria um time que chuta de longe aí, né? Chutes de falta direta, ou seja, bate faltas bem aí. Defensivamente também, ó, é um time muito forte em bolas paradas, né? E já aqui do lado dos pontos fortes do Chelsea, né? A gente tem o Chelsea também chutando muito de fora, criando oportunidades através da habilidade individual, ou seja, tem muito jogador que resolve ali com um drible, cria chances através de um drible, enfim, de um passe, cria oportunidades de longo prazo, né? Que é um time que cria muitas jogadas ao decorrer do jogo, usando bolas longas, é um time forte no contra-ataque, ataca muito com as bolas paradas também, e temos também a fraqueza dos times aí, de acordo com as análises, né? Ó, as fraquezas do Brighton: evita erros individuais, é fraco. O que significa isso? Digamos que o time tem muitos gols sofridos ou chances fornecidas ao adversário através de erros individuais, né? Ou seja, cede muitos erros aí para os adversários, que acaba gerando chances de gols, né? E tem aqui, ó, defendendo-se contra jogadores habilidosos. Os zagueiros ali, os defensores também não conseguem marcar tão bem esses jogadores habilidosos. O que a gente já imagina? Opa, o Chelsea é um time que cria muitas oportunidades através das habilidades individuais dos jogadores, e o Brighton é um time que se defende muito mal contra esses jogadores habilidosos. Então você já consegue imaginar alguns cenários. E ainda temos o estilo de jogo aqui de cada time. Rapaziada, isso é sensacional para um site gratuito te fornecer essas informações, né? É um time, né, que ataca pelo meio, tenta passar pelas bolas com frequência, tira chutes de longe, né? Chuta muito de longe, como a gente já viu. É porque, como eu disse para vocês, a tradução muda um pouco do sentido da palavra. Por isso que vocês estão vendo aqui algumas coisas que não faz sentido, tá? Mas digamos que seria mais ou menos isso, ó. É um time que joga bem com a linha de impedimento e os oponentes jogam agressivamente contra eles, tá? Isso são o estilo de jogo, ou seja, o outro time geralmente tem mais posse de bola contra o Brighton. E aqui o Chelsea também é um time que ataca pelo meio, troca muito passe curto, tenta passar as bolas com frequência, né? Tenta jogadas longas ali, é um time agressivo, também joga com armadilha de impedimento e rodar os seus primeiros 11, né? No caso aqui, faz um rodízio interessante com os seus principais jogadores aí, né? E temos aqui ainda a previsão da partida, tudo bonitinho. Então é um site que eu tô conhecendo e tô gostando demais aí, principalmente por conta dessas informações que eu confesso não tinha visto ainda em outros sites de análise. E agora a gente vai pro nosso top 2 e eu não poderia deixar de fora um dos meus favoritos aí, principalmente no questão de análise de gols, né? Eu tô falando aqui da SoccerPro.com. Vocês já estão azedos de saber sobre esse site desde quando eu criei o meu canal
eu trago informações aqui sobre a Soccer Pro para vocês, e ainda vão ter muitos e muitos outros vídeos, porque é uma ferramenta aí, né, que se atualiza de certa forma, porque estão devendo os bots pra gente, né, rapaziada da Soccer Pro? Cadê os bots? Desde 2022 prometeram e até agora nada, né? Mas enfim, é um site que ajuda demais e o melhor é 100% gratuito também, tá? Aqui com a Soccer Pro, rapaziada, você tem algumas belas informações, né, digamos assim. Uma das que eu mais gosto, como eu já mencionei, são as informações de gols, e aqui a gente consegue filtrar os jogos com essas informações, né? Teríamos a aba de Field State, que seria as informações ao vivo, e também Field Prediction, né, que seria os prognósticos ou as informações pré-live, tá? E essa é uma das partes que eu mais gosto aqui dentro da Soccer Pro, principalmente essa bonitinha aqui, ó, de gols 0.5 HT, né? E aqui eu trabalho com 80% de chance para gol HT, deixo tudo marcadinho no over aqui, ó, e filtro. E basicamente os jogos que aparecem aqui para mim são jogos com grandes chances de gol no primeiro tempo. Quando eu falo grande chance, é porque são grandes chances de gol no primeiro tempo, tá? É disparado, isso na minha humilde e mera opinião, o melhor site para analisar gol no primeiro tempo. Aqui não precisa inventar, eu gosto sempre de falar isso. Com a Soccer Pro, para gol HT, não inventa. Coloca ali o básicozinho, 80% de chance para gol no primeiro tempo, e o que cai no filtro, meu parceiro, é quase certeza bater. Vocês estão duvidando, né? Eu vou botar aqui no dia anterior, que foi ontem, né? Tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira. Eu coloquei aqui os jogos da quarta-feira. Tivemos nesse filtro, ó, vocês podem ver que é o filtro que tá aqui, ó, de 80% para gol no primeiro tempo, né? Tivemos ontem aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo, pronto. Jogo do Bahia, né? No campeonato da Copa do Nordeste, na verdade, campeonato não, Copa do Nordeste. E tivemos um gol aos 14, 17, 25 e 33. 4 gols no HT. Tivemos um jogo do Liverpool contra o Everton, né? E tivemos no HT 2 gols, um aos 11, outro aos 16. Tivemos um jogo da Conference League entre o Buriram United, nem sei como é o nome do time, mas tivemos gol aqui, ó, aos 20 minutos e aos 46. Outro jogo aleatório, Série A2 do Paulista, assim, simplesmente Série A2 do Paulistão. Linense contra Ferroviária. Talvez não tá aparecendo para vocês, porque tá lá no cantinho, mas eu vou trazer aqui para vocês verem melhor, tá? O jogo do Linense contra a Ferroviária. Tivemos gols aos 6, aos 19 e aos 45. Simplesmente 3 gols no HT, ou seja, não precisa inventar aqui quando o quesito é gol no primeiro tempo com a Soccer Pro. Outra ferramenta aqui da Soccer Pro bem interessante, que me ajuda muito no ao vivo, né? É aqui a barra de pressão. E o que seria a barra de pressão? Essas barras que tem aqui, ó, quando você coloca na aba de live, você vai ter aqui, ó, uma barra verde e uma vermelha, né? A barra verde é do time que tá atacando mais, que tá pressionando mais, né, no jogo, e a barra vermelha é pro time que tá só se defendendo. Geralmente, quando essa barra tá aqui, ó, por volta de 70, 75%, a chance de um gol na partida é muito grande. Principalmente porque eles trabalham com a métrica aqui no gráfico de pressão bem da hora mesmo, tá? Então vocês conseguem também acompanhar jogos ao vivo aqui com a barra de pressão. Aqui no canal tem um vídeo bem quentinho, né? Acabei de lançar, ensinando aqui como você vai ler esse gráfico de pressão juntamente também com a barra de pressão aqui da Soccer Pro. Vou estar deixando nos cards para vocês, tá? Mas clicando aqui, aproveitando, né, que eu já abri o jogo do Coruripe, digamos assim, contra o CEO aqui, você tem informações pré-live também aqui do jogo, né? A questão das estatísticas de vitória aqui no HT, no FT para cada time. Vindo aqui na bolinha, né? Seriam as informações de gol pré-live dos times. Alguns não vão ter por conta aí que são subdivisões, né? Aqui é a Copa de Alagoas, né? Geralmente não tem informação. Mas deixa eu pegar um jogo. Vamos pegar aqui um campeonato que começou. Todos os campeonatos aqui são estaduais. Superliga Argentina começou recentemente, mas vamos clicar aqui pra gente ver, tá? Aqui na parte de prediction, né, que seria aí prognóstico, né? A gente tem essas informações de vitória aí pro time A, time B. Temos as informações de gols, e aqui no HT, quando eu tiver 80%, ó,
chance de gol é bem alta, tá? Temos também as informações para mais de 0.5, mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols e mais de 3.5 gols na partida. Temos também as informações aqui, né? As estatísticas de ambas as equipes marcam sim, né? Ambos marcam yes e ambas marcam no. E também as informações de escanteio, né? As previsões de escanteios aqui na partida, tá? Então é um site que eu recomendo principalmente para quem gosta de trabalhar no mercado de gol HT, também no mercado de gol no geral, né? No mercado de gols aí no geral, a Soccer Pro é super recomendada e, como já mencionado, é 100% gratuito, meu parceiro. E para a gente finalizar o nosso vídeo de reviews aí, né, dos melhores sites de análise de apostas de 2025, eu encerro com o meu favorito, que é a Corner Pro Analysis, ou como a gente conhece, cornerprobet.com, tá? É o meu site favorito disparado, o único defeito que é um site pago. Para você ter acesso a todas as informações aqui da plataforma, você tem que pagar 10 euros por mês, mas não se assuste que eu vou estar deixando um bônus para quem acompanha esse vídeo até mais na frente. E para o vídeo não ficar ainda mais longo, né, porque se eu for falar tudo que a Corner Pro faz aqui, eu vou passar o dia inteiro, tá? Mas para não ficar tão chato o vídeo, eu vou só mostrar por cima aqui as ferramentas e dizer mais ou menos o que é possível se fazer acessando aí, né, a conta prêmio da Corner Pro Bet, tá, rapaziada? Lembrando que se você quiser um review completo dessa ou das outras ferramentas que eu mostrei para vocês nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Mas com a Corner Pro Bet tu consegue fazer uma análise bem detalhada, né? Vou abrir aqui um jogo aleatório, esse do Al-Ain, só para mostrar para vocês aqui, ó, na área de análise global. Você tem essas informações da previsão de gols, tem a tabela de classificação, os últimos confrontos, você consegue ver aqui as probabilidades de acordo com os últimos jogos, né? Por exemplo, nesse jogo do Al-Ain aqui contra o Calba, né? Vamos chamar assim porque eu não sei a pronúncia. Dos últimos 19 jogos, todos eles saíram gol no primeiro tempo. Então é um jogo que tinha muita chance de gol no HT. Será que saiu? Saiu logo aqui, ó, aos 23 minutos o primeiro gol. E ainda saíram mais dois também no HT, né? Mas vamos voltar aqui para as estatísticas para não ficar tão grande o vídeo, né? Aqui você consegue ver os últimos confrontos do time da casa, né? Os últimos 10 jogos do time da casa. Isso porque eu gosto de analisar assim, ó. Análise feita com base nos últimos 10 jogos de cada equipe na condição de casa ou fora. Ou seja, ele só vai pegar os times que estejam jogando em casa, né? Os últimos 10 jogos. E também os últimos 10 jogos do time visitante, não vai pegar no total, mas eu consigo mudar essa informação vindo aqui, ó, nas definições, né? Se eu vir em definições, eu consigo mudar, ó, se eu quero jogos com o time da casa versus o time de fora, ou se eu quero os últimos 10 jogos aqui do time da casa e os últimos 10 do time de fora, independente se eles jogaram só casa ou fora, tá? Mas eu gosto de analisar dessa forma. Deixa eu voltar aqui para a partida e mostrar aqui o restante das informações que a Corner Pro disponibiliza. Eu tenho informações bem relevantes, né, bem importantes sobre o mercado de gols, e aqui a gente tem a média de gols marcados, gols sofridos, média de gols aqui no total, jogos sem sofrer gols, jogos sem marcar gols, as informações de ambas. Temos as estatísticas da liga também aqui, né, no caso do campeonato aqui dos Emirados Árabes, quantidade de gol no primeiro tempo aqui, a estatística de mais de 1,5 gol, gols marcados fora, casa, enfim, muitas informações. Inclusive, um dos mercados que eu gosto muito de trabalhar, bilhete pronto, né, que é o mercado de menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, eu analiso aqui na Corner Pro. Eu olho aqui essa aba de gols por intervalo. Se o time tiver aqui uma porcentagem baixa no gol aqui na linha de 0,15 minutos, é um jogo bom para eu trabalhar, né, menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos. A gente tem uma aba aqui de resultados corretos. Eu ainda não desmuicei 100% essa área, tá? Então nem vou recomendar tanto aqui. Se alguém tiver alguma sugestão de como realmente funciona essa área, deixa aqui, porque eu gostaria muito de aprender. Já tentei, mas não entendi muito bem. Mas tem informação aqui sobre cantos, né? E aqui bem detalhado também. Quantidade de cantos a favor nos últimos 10 jogos em casa do Al-Ain, os últimos 10 jogos aqui fora de casa do Calba, a probabilidade de escanteio aqui por intervalo também. Isso é uma das informações que eu gosto muito também de analisar. Temos também informações de cartões, né? Quantidade de cartões por jogo aqui
do time do Al Ain, do time do Calba, quantidade contra, tem informações do árbitro da partida, que é uma coisa que poucos sites de análise disponibilizam, né? Óbvio que alguns sites pagos vão sim disponibilizar, mas a Corner Pro disponibiliza, e é um site pago, né? Que fique claro, mas informa aqui a média de cartões amarelos, vermelhos, também dos árbitros, né? Temos outras informações aqui bem interessantes, como na parte do ao vivo, você consegue acompanhar aqui, ó, a aba de live, com gráficos e informações bem relevantes também, né? Ó, a gente tem aqui dentro da aba ao vivo, que seria o live, os jogos que estão acontecendo por minuto, e eu consigo filtrar somente os jogos do primeiro tempo, somente os jogos de segundo, jogos que estão empatados, jogos onde o favorito está perdendo, jogos que estejam com forte pressão, né? Que o gráfico aqui, o índice de pressão esteja bem alto, e jogos onde o favorito esteja perdendo com forte pressão, né? E temos esse jogo feminino aqui. E um dos carros-chefes aqui da Corner Pro Bet, que foi uma das coisas que me atraiu, óbvio, além também da parte ali de informações e estatísticas, né, para fazer uma análise pré-live, é justamente a área de bots, né? Aqui eu consigo montar um robô totalmente automatizado aí, que vai me mandar um alerta lá pro Telegram de acordo com a minha metodologia. Vamos supor que eu trabalho aí apenas em jogos onde o favorito esteja perdendo ou empatando, que ele esteja com pelo menos um ataque perigoso por minuto, que ele já tenha dado ali pelo menos 3 chutes, isso no HT, né, que tem uma posse de bola ali superior a 52%. Então seriam uns filtros ali, digamos, né, e eu consigo montar tudo isso aqui utilizando os critérios da Corner Pro, né? Consigo informações de gol, seja ao vivo, né? Também no pré-live, né? Temos aqui outros critérios. É uma área bem completa, né? Para quem quer trabalhar no mercado de bots aí, quem quer trabalhar com robôs, digamos assim, de apostas, eu recomendo demais a Corner Pro, tá? Eu sei que muita gente vai estar se maldizendo porque é caro, né? São 10 euros por mês para você ter acesso aqui a todas as funcionalidades. É caro, é sim, mas como eu já mencionei, dependendo do que você busca, vale muito a pena. E um bônus para você que ficou até agora, tá? Somente para você que ainda não tem cadastro na Corner Pro, se você acessar agora a descrição desse vídeo ou o comentário fixado que vai estar aí para vocês, clica no link lá, teste grátis 48 horas, tá? Corner Pro. Você clicou no link, se cadastrou utilizando o nosso código de afiliado aqui da Cado Tips, você vai ter 2 dias de acesso aqui dentro da Corner Pro 100% gratuito, tá? E com esses 2 dias você consegue criar bots, consegue fazer uma análise completa nos escanteios, nos gols, nos cartões e utilizar tudo que a Corner Pro tem para oferecer durante 2 dias. E a dica que eu dou, deixa para fazer o cadastro na sexta-feira, para você pegar os jogos de sábado e também um pouquinho ali dos jogos de domingo. Ou se você for mais inteligente ainda, faz o cadastro no sábado, porque aí sim você aproveita sábado e domingo, recebendo alerta de bots, olhando aqui as informações ao vivo e tudo que a Corner Pro tem para oferecer. E é isso aí, rapaziada, é pouco tempo para muita informação, né? Todos esses sites são completos, né? Tem muita informação mesmo de forma gratuita, como é o caso aqui do Academia das Apostas Brasil, caso da Who Scores, temos também aqui o Footstate, Soccer Pro, enfim, é muita coisa boa que a gente tem para fazer uma análise aí, seja pré-live, seja ao vivo, para você entender comportamentos de times aí, né, o modelo que time, cada time joga, se é mais pelos lados, mais pelas pontas, mais pelo meio, enfim, tá? É muita informação para pouco tempo, tá? Mas se você gostou desse vídeo, já fortalece, né, deixando o like. Se você tem algum outro site que gosta aí de fazer sua análise que eu não citei, deixa nos comentários aqui, e também se você quer um review completo sobre alguma dessas ferramentas que eu trouxe no vídeo de hoje, tá? Lembrando, se você quiser fortalecer mais ainda o meu trabalho, deixa aquele hypezinho com valorzinho de R$2, já vai fortalecer muito aqui o nosso trampo, tá bom? No mais é isso, meus amigos, muitíssimo obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre, até a próxima e valeu!